graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém. Quantos estão aqui felizes com Jesus, levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, digam amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué, nós vamos ler o capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Aleluias. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. Se alguém não tem a Bíblia, pode estar acompanhando na tela aí também, em nome de Jesus. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, está escrito assim: agora, pois, temei ao Senhor, e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habiteis. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Que todos digam graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura de seu coração por um instante, toda a igreja. Por um minuto, feche os seus olhos aí na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus, com seus olhos fechados, com a sua mão direita sobre a altura do seu coração. Peça a Deus agora que Ele venha preparar você para receber esta palavra. Peça a Deus agora que Ele venha estar usando a boca do pregador, que Ele venha estar usando a vida do mensageiro, para que não seja o homem a estar falando absolutamente nada nesta noite de hoje, mas que venha ser o Espírito Santo de Deus a estar usando a boca do homem e a estar falando não aquilo que nós desejamos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir aqui hoje. Fale com Deus aí agora e peça a Ele para falar contigo em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus querido, Pai amado, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. Mais uma vez eu venho colocar a minha vida inteiramente à disposição do Senhor, meu Pai. Peço que pela Tua misericórdia e graça o Senhor tome a minha vida em Tuas mãos. Coloque a Tua palavra na minha boca e me use mais uma vez para estar falando com a Tua igreja. Aqui está o Teu povo que precisa Te ouvir, meu Pai. E eu sei que se o Senhor falar com eles aqui hoje, eles serão abençoados. Se o Senhor falar, meu Deus, eu sei que pessoas serão curadas e libertas hoje aqui. Então, meu Pai, fala, Senhor. Use a minha vida e fala com o Teu povo aqui nessa noite. E nós daremos toda a honra e toda a glória ao Teu nome. Prepara o Teu povo para Te ouvir. Que a Tua palavra encontre lugar dentro de cada um deles. E que a Tua palavra vá e se cumpra no objetivo pelo qual ela será mandada. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus. Digam aleluias. Aplaudam mais uma vez aí bem forte, adorando o nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus nessa noite mais uma vez. Amém, igreja? Irmãos, mais uma vez é com grande alegria, com muita fé, que nós estamos nesta noite de domingo aqui reunidos, diante da presença desse Deus maravilhoso que certamente marcou um encontro com cada um de nós nesse dia de hoje.
e preparou essa noite, preparou esse culto para verdadeiramente estar nos abençoando, abençoando a nossa casa, abençoando toda a nossa família. Hoje é dia de mais uma vez nós estarmos recebendo a bênção do Salmo 128, a bênção da família segundo o coração de Deus. Hoje é dia de mais uma vez nós estarmos consagrando, entregando a nossa família no altar de Deus e declarando o que Josué declarou no capítulo 24, no versículo 15 do seu livro, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Você pode repetir isso? Levante a mão aí e repete assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. É sobre isso que eu quero estar falando aqui nessa noite. Eu quero pedir o máximo de atenção dos irmãos. Eu sei que é uma palavra bastante conhecida, eu sei que nós conhecemos bem esse texto que nós acabamos de ler nesta noite, mas ainda assim eu preciso do máximo de atenção, porque eu creio que Deus, Ele sempre tem algo novo a estar falando por meio da sua palavra. Aqui a Bíblia diz que Josué, ele reúne todo o povo de Israel. E antes de Josué, ele está fazendo essa declaração. E ele está apresentando diante desse povo a decisão que ele havia tomado diante de Deus. Se você pegar o capítulo 23, versículo 1 e 2 de Josué, você vai ver que primeiro ele fala das vitórias que Deus havia dado para eles até aquele presente momento. Ele fala para aquele povo sobre o que Deus havia feito na vida deles, sobre a maneira que Deus havia cuidado, sobre a maneira que Deus havia sustentado eles pelo deserto, sobre a maneira que Deus havia dado vitória para eles sobre os seus inimigos. Josué, ele chega a dizer para aquele povo que diante de todas as batalhas e lutas que eles haviam enfrentado no decorrer da vida, foi o Senhor Deus quem havia pelejado por eles. E agora ele está mostrando para esse povo a importância deles tomarem uma decisão diante de Deus, deles estarem renovando a sua aliança com Deus. Eu quero hoje estar falando também sobre isso, sobre a importância de nós termos uma aliança, ou de nós estarmos renovando a nossa aliança com Deus. Às vezes nós achamos que só devemos fazer uma aliança com Deus em dias em que estamos enfrentando dificuldades. Às vezes nós achamos que é nos dias difíceis que nós devemos estar reativando a nossa aliança ou o nosso compromisso com Deus. Mas se nós observarmos bem no capítulo 23, no versículo 1 que eu citei a vocês, a Bíblia diz que quando Josué, ele chama o povo para estar falando com eles, eles estão vivendo dias de paz. Eles estão vivendo dias de prosperidade, onde o Senhor verdadeiramente está abençoando a vida deles. A Bíblia diz que eles estão bem, eles estão vivendo os melhores dias de suas vidas. E Josué, no entanto, está chamando eles para assumirem uma aliança com Deus. Porque a hora de você fazer a sua aliança com Deus, ou renovar a sua aliança com Deus, não é só nas horas ruins, não é só nos dias de adversidade, de luta, não. É quando tudo está bem, é quando você está vivendo também melhores dias da sua vida. Você tem que saber quem foi que te deu vitória, quem foi que pelejou por você nos dias de lutas, quem foi que fez você chegar no lugar onde você está feliz, onde você está estabelecido, onde você está prosperando. Então era isso que Josué estava mostrando para aquele povo. Se nós estamos bem hoje, se nós estamos hoje vivendo uma vida feliz, foi porque um dia
O nosso Deus, Ele pelejou por nós quando nós estávamos diante das nossas adversidades. Então, diante disso, Josué ele faz uma proposta para aquele povo. Ele chama aquele povo para verdadeiramente estar assumindo uma posição diante de Deus. E ele começa a dizer para eles: hoje vocês precisam tomar uma decisão. Hoje vocês precisam fazer uma escolha. Vocês devem decidir se vocês vão estar servindo os deuses que os pais de vocês serviram além do rio, antes de atravessar o Jordão e também no Egito. Vocês devem decidir se vocês vão estar servindo aos deuses dos amorreus em cuja terra nós estamos, ou se vocês vão estar servindo ao Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Observe bem para vocês entenderem. Josué está chamando o povo para uma decisão. E no final do seu discurso, no final da sua pregação, eu vejo isso como uma pregação, eu vejo isso como uma palavra de avivamento e de renovo que Josué está lançando diante daquele povo. E no final desta pregação, ele vira para o povo e ele diz para eles: se vocês vão servir ao Senhor, então hoje vocês vão ter que tirar do vosso meio os deuses que os vossos pais serviram. Se vocês decidirem servir ao Senhor, vocês vão ter que fazer isso de todo o vosso coração, com toda a vossa sabedoria e entendimento. Mas se vocês também não quiserem servir, se vocês quiserem servir aos deuses dos pais de vocês, tudo bem. Eu só sei de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Consegue entender isso? Josué ele está dizendo que independente da decisão desse povo, a decisão dele já está tomada. E qual que é a decisão de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja bem que é uma decisão pessoal, mas que envolve também a família dele. Ele está colocando o nome dele na frente, ele está se colocando à frente, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora olhe para mim e preste atenção para você entender. Às vezes, lendo aqui o capítulo 24, nós podemos até pensar que Josué está tomando essa decisão agora, mas não é. Não, Josué tomou essa decisão lá atrás, ainda quando ele estava andando ao lado de Moisés, ainda quando ele auxiliava Moisés. Ele tomou essa decisão no dia que ele decidiu caminhar junto com Moisés. E foi exatamente por isso que Deus escolheu Josué, para dar continuidade àquilo que o próprio Deus havia começado através de Moisés. Porque lá atrás Josué decidiu estar servindo, tanto que a Bíblia chega por algumas vezes, o escritor ele chega a se referir a Josué como servidor de Moisés. Então uma das principais características de Josué era servir. Ele servia tanto a Deus, como também ele servia às pessoas. Talvez foi exatamente por isso que Deus o levantou para liderar aquele povo a estar entrando na terra prometida. Por quê? Porque todo grande líder, antes dele liderar, primeiramente ele tem que aprender a servir. E uma das características de Josué era exatamente o servir, era ser servo. Ele era servo de Deus. Quando Moisés estava vivo, ele era servo de Moisés. E outra característica que marca a vida de Josué é o fato dele ter um coração que acreditava nas promessas de Deus. Você vai ver que a palavra de Deus na vida de Josué, ela sempre estava em primeiro lugar. Josué ele não queria saber o que os homens ou o que as pessoas estavam falando. Ele estava simplesmente colocando o seu coração na palavra de Deus.
Quando você pega a Bíblia e Moisés, ele manda os 12 espias para estar observando, espiando a terra de Canaã, você vai ver que quando esses 12 voltam, 10 estão trazendo um relatório negativo, 10 estão liberando palavras de derrota, de fracasso, dizendo que aquela terra não era para eles, dizendo que aquela terra iria engoli-los, iria matá-los. 10 estão falando para desistir, mas Josué está guardando a promessa, está guardando a palavra e dizendo: já é que o Senhor é conosco, já é que nós temos uma promessa, então nós vamos ir e nós vamos tomar posse daquilo que Deus ele prometeu para nós. Então Moisés, além de ser servo, ele também guardava a promessa do Senhor. É isso que eu e você temos que aprender aqui nessa noite. Se nós queremos viver uma vida vitoriosa, se nós queremos ver a nossa família servindo ao Senhor, nós temos que aprender primeiro a ser servo, independente de qualquer situação. Sirva ao Senhor, seja servo de Deus, seja serva de Deus. E segundo, aguarde a promessa que Deus ele tem falado com você. Confia naquilo que Deus ele tem falado a teu respeito e a respeito da tua família. Você tem que ter o seu coração voltado para a palavra do Senhor, porque se Deus te prometeu alguma coisa, meu irmão e minha irmã, pode passar o tempo que for, que a promessa de Deus ela vai se cumprir, ela não vai voltar vazia, ela vai gerar o resultado pelo qual ela será mandada. Aleluia! Glória a Deus! Foi Josué que falou que nenhuma das palavras que Deus falou a respeito dele caiu por terra, mas cada uma delas se cumpriram. Por que cada palavra que Deus falou sobre Josué se cumpriu? Porque ele acreditou, ele confiou na palavra, ele creu. Então eu quero que você entenda que não foi aqui e agora que ele decidiu servir ao Senhor, não. Agora ele está trazendo a público, ele está reunindo toda a nação de Israel que está com ele e está publicamente anunciando a decisão que ele havia tomado lá atrás, quando ele decidiu servir ao Senhor e servir a Moisés. Ele está anunciando a decisão que ele tomou lá atrás, quando todo mundo decidiu duvidar e murmurar contra aquilo que Deus havia falado, e ele por sua vez levantou e disse: se foi o Senhor quem disse, se foi o Senhor quem falou, então vamos ir, vamos acreditar e vamos viver a promessa. Sabe o que eu quero que você entenda aqui nessa noite de hoje? O que eu quero que você entenda é que existe um tempo para você se posicionar, existe um tempo para você tomar uma decisão na sua vida. Talvez alguém até hoje ainda não decidiu servir a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua sabedoria. Talvez você é alguém que todo dia tem ouvido a palavra, tem recebido uma promessa, mas você ainda não conseguiu acreditar que esta palavra é para você, que esta promessa é para você. Eu quero que você hoje, por meio desta palavra, venha estar tomando posse do que Deus está falando e venha sair daqui acreditando que cada promessa que Deus tem feito na Bíblia é para você que está aqui nessa noite. Tudo que Deus tem falado na sua palavra é para você que está aqui nessa noite. Tudo que Deus ele tem falado na Bíblia vai se cumprir na tua vida nessa noite, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quem crê dá glória a Deus e exalte o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E se eu creio nisso, se eu confio nesta palavra, se eu creio nessa promessa, eu preciso entender, independente da situação que esteja a minha vida, é hora de eu estar assumindo uma aliança com Deus. É hora de eu estar tomando uma decisão diante do Senhor. Que decisão é essa? A decisão de estar servindo, a decisão de estar crendo, a decisão de estar mergulhando na palavra dele.
Você entende? Então Josué aqui, quando ele reúne o povo no capítulo 24 do seu livro, ele já não é mais aquele jovem servidor de Moisés lá de trás, não. Ele já não é mais aquele líder inexperiente que está sucedendo Moisés depois da sua morte, não. A Bíblia diz que aqui Josué já é um homem velho. A Bíblia diz, ele mesmo, quando ele reúne esses homens para estar falando com eles, ele diz: eu já sou um homem velho, avançado de idade. Esse foi o último discurso de Josué. Josué aqui já está quase morrendo. E nos últimos discursos dele, nas últimas palavras dele, ele está reconhecendo tudo que Deus fez na vida deles. Ele está aqui reassumindo um compromisso e uma aliança com Deus. Aqui ele já é um homem cheio de experiência. E ele está dizendo para aquele povo a respeito da importância deles estarem tomando uma decisão diante da presença de Deus. E ele está dizendo: independente da decisão de vocês, a minha já está tomada. E quando ele vai falar da sua decisão, ele não fala somente por ele, mas ele fala também pela sua família. Ele fala também em nome da sua casa. Ele não está dizendo eu servirei ao Senhor, não. Ele está dizendo eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está entendendo isso? Olha a posição que Josué está tomando. Ele poderia simplesmente falar por ele, porque ele sabia que ele já estava velho, avançado em seus dias. Ele já sabia que brevemente iria partir, e ele estava falando ainda em nome da sua família. Então, na verdade, humanamente falando, ele não tinha certeza do que iria acontecer depois que ele morresse. Ele não sabia se os seus filhos iriam continuar servindo, ele não sabia se os seus netos iriam continuar servindo, mas ainda assim ele está declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está liberando uma palavra profética, ele está falando, e no mundo espiritual Deus está confirmando, ele está profetizando, e no mundo espiritual Deus está movimentando as coisas. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas, às vezes até felizes por saberem da sua salvação, mas infelizmente não se preocupam em ver alguém da sua família se perdendo. Nós precisamos entender que, como pessoas de Deus, como homens e mulheres de Deus, como pais que nós somos, eu sou pai e muitos aqui também são pais, são mães. A nossa maior alegria não é poder deixar uma boa herança para os nossos filhos, não. A nossa maior alegria não é poder dar uma boa vida, bons estudos para os nossos filhos, não. Isso tudo faz parte. Mas a nossa maior alegria deve ser em declarar o que Josué declarou, em dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa maior alegria deve ser em ver os nossos filhos salvos na presença de Deus. A nossa maior alegria deve ser em ver a nossa descendência verdadeiramente aos pés do Senhor Jesus, e saber que um dia nós estaremos com eles na glória, na presença do Todo-Poderoso. Então é por isso, meu irmão e minha irmã, que eu e você temos que aprender a declarar o que Josué declarou, mesmo que você faça isso pela fé, mesmo que quando você olha para dentro da sua casa, a realidade seja totalmente diferente. Talvez você olhe para o meio da sua família e você diz assim: mas os meus filhos estão afastados, na minha família está distante da presença do Senhor, eu não vejo mais nenhuma esperança. Ainda assim, aprenda a se levantar e a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aceito servir a Deus e ver a minha família se perdendo. Eu não aceito estar na igreja e ver os meus filhos no mundo. Eu estou servindo ao Senhor, mas os meus filhos também vão servir. Eu estou servindo ao Senhor, mas a minha família também vai servir. Fale por você e fale também por eles. Ah, pastor, mas como que eu vou fazer isso, se talvez a realidade que eu estou enxergando é totalmente diferente
do que eu estou falando? Sim, meu irmão e minha irmã, nós temos que aprender uma coisa. A Bíblia diz que todavia o meu justo viverá pela fé. Você não fala pela realidade, você fala pela fé. A realidade pode estar tudo fora do lugar, mas pela fé eu já vejo as coisas tudo onde deve estar. A realidade é que a minha família está distante de Deus, e humanamente falando, se eu for olhar, não tem mais jeito, mas pela fé eu estou vendo a minha casa servindo ao Senhor, eu estou vendo os meus filhos aos pés do Senhor. Pela fé eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender que uma pessoa posicionada diante de Deus, ela tem um poder muito grande. Uma pessoa posicionada dentro da sua casa, ela pode salvar toda a sua família. Às vezes tudo que Deus precisa é de um para interceder, é de um intercessor, é de uma intercessora, é de alguém que se levanta lá e diga: a partir de hoje eu vou lutar pela minha família, a partir de hoje eu vou lutar pelos meus filhos, a partir de hoje eu vou orar todos os dias até que eu veja a minha casa servindo ao Senhor. Está entendendo? Então aqui Josué, ele está colocando ele na frente, mas ele não está falando somente por ele. Ele está falando por ele e pela sua família. E depois desse discurso de Josué, a Bíblia diz que todo o povo de Israel assume com Deus uma aliança. A Bíblia diz que enquanto Josué viveu, ninguém se desviou dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que em todos os dias de Israel, em todos os dias de Josué, Israel serviu ao Senhor. E a pregação, e a oração, e a palavra que saiu da boca de Josué foi tão poderosa, que a Bíblia diz que depois que Josué morreu, por muitos anos, Israel permaneceu servindo ao Senhor. Consegue entender isso? Tudo porque ele se posicionou diante de Deus, tudo porque ele tomou uma decisão diante da presença de Deus, e ele não abriu mão daquilo que ele havia decidido, ele não abriu mão da decisão que ele havia tomado. O tempo passou, os anos se passaram, e Josué continuou aos pés do Senhor, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. É isso que eu e você precisamos aprender aqui hoje. Deus, ele quer que você tome uma decisão nessa noite, a decisão de estar servindo a Ele, de estar nos pés dEle, de estar fazendo a vontade dEle, independente do que vai estar acontecendo, independente do que você já está vivendo. Você tem que tomar a decisão de manter a sua aliança com Deus, o seu compromisso com Deus, independente se os dias são bons ou se os dias são maus. Você tem que decidir: eu vou servir ao Senhor. Porque foi isso que Josué fez. Imagine, Josué, ele viveu muitas adversidades na vida, irmãos. Josué, ele teve a sua vida marcada por grandes batalhas. Mas você vê o próprio Josué declarando que o Senhor pelejou por eles. Então, independente da situação, mesmo em dias de batalha ou em dias de paz, ele continuava servindo ao Senhor. Nós temos que aprender isso, a continuar servindo ao Senhor, independente dos dias, independente das situações, independente das adversidades que nós estamos vivendo ou que nós estamos passando. Porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Nós temos que manter a nossa aliança, o nosso compromisso, a nossa intimidade com Deus. Quando você tem um compromisso com Deus, às vezes, mesmo tendo um compromisso com Deus, o diabo ele pode até tirar algumas coisas de você, mas é esse compromisso com Deus que vai garantir a restituição na sua vida para a glória do Senhor Jesus. Está entendendo? Então a decisão que eu e você devemos tomar diante da presença de Deus é a decisão de estar servindo ao Senhor.
E deixa eu te falar uma coisa: servir a Deus tem um custo. Porque servir a Deus não é simplesmente você vir à igreja. Servir a Deus não é simplesmente você fazer um jejum uma vez ou outra. Servir a Deus não é simplesmente você dobrar os seus joelhos todos os dias e fazer um momento de oração. Não. Servir a Deus requer renúncia, sacrifício. Tem um pregador chamado Billy Graham, eu amo muito as palavras, as mensagens dele. E nas palavras dele, nas mensagens dele, tem uma frase que ele sempre repete muito. E ele diz assim: a salvação não nos custa nada, porque nós somos salvos pela graça de Deus. Mas o servir a Deus nos custa tudo, porque servir a Deus requer renúncia. Servir a Deus exige de mim que eu venha estar abrindo mão das minhas próprias vontades, que eu venha estar abandonando o meu eu. Servir a Deus requer de mim que eu venha estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então você tem que entender uma coisa: quando você decide servir ao Senhor, como Josué decidiu, vai ter dias que você vai enfrentar adversidades que você vai achar que não vai aguentar. Vai ter dias que vão surgir gigantes diante de você, que você vai olhar e vai falar: são grandes demais para mim. Mas se mesmo assim você continuar servindo, se mesmo assim você continuar posicionado em obedecer, em fazer a vontade do Senhor, em caminhar com o Senhor, não importa o que vai surgir diante de você, Deus vai estar sempre do teu lado, Deus vai estar sempre caminhando contigo. Quando você achar que não vai conseguir mais, Deus vai chegar lá e vai te tocar e vai te falar: fique tranquilo, porque eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, eu vou te sustentar. Se você não puder, fique tranquilo, descansa, porque sou eu que vou continuar levando você. Está entendendo? Então por isso Josué está falando com tanta convicção. Por isso ele está falando com tanta certeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas ele deveria falar por ele, sim, mas ele estava falando também pela sua casa, porque ele não aceitava ele servir ao Senhor e ver a sua casa se perdendo. Então ele está falando por ele e pela sua família. Aprenda isso. Mas se posicione diante de Deus. Se você observar a vida de Josué, preste atenção nisso aqui. Se você observar a vida de Josué, vai parecer que Josué era um homem até perfeito diante de Deus na sua maneira de servir ao Senhor. A Bíblia, ela é muito pontual nos erros que Josué cometeu. Foram pouquíssimos. Para você entender ou até chegar a ver os erros de Josué, você tem que observar muito a história dele. Foram poucas vezes que ele falhou. Uma dessas vezes foi quando ele foi juntamente com o povo de Israel invadir a cidade de Ai, e eles não consultaram a Deus antes e perderam a batalha. Uma outra vez foi quando Josué ele fez uma aliança com os gibeonitas, sem perguntar para Deus, e não era para ter feito aquela aliança. No mais, ele teve uma vida irrepreensível diante de Deus. Por isso ele não tinha dificuldade de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque, agora observe aqui para você entender. Sabia que muitas pessoas dentro da sua casa irão se converter ao Senhor observando você? Olhando o tipo de homem de Deus que você é, o tipo de mulher de Deus que você é. Sabia que mais do que você falar são as suas atitudes e os seus testemunhos diante daqueles que estão te vendo todos os dias? Está entendendo? Às vezes nós queremos ganhar a nossa família para Cristo, mas sem testemunhos, levando uma vida relaxada diante de Deus. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sirvam ao Senhor, sendo que nós mesmos não estamos servindo, ou estamos servindo de qualquer maneira.
Entende? A sua maneira de servir a Deus dentro da sua casa, a sua maneira de servir a Deus diante das pessoas é o que vai fazer a diferença diante de Deus. A sua maneira de você servir a Deus dentro da sua casa é o que vai fazer com que a sua família também venham estar servindo ao Senhor, venham estar diante da presença de Deus. Então é por isso que Josué está declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É porque ele sabia o testemunho que ele dava diante dos seus filhos. Ele sabia que essa decisão que ele está tornando pública aqui não foi tomada aqui, mas foi tomada lá atrás, e ele nunca se desviou. Ele sempre andou nos caminhos do Senhor, apesar de ter cometido erros, ele sempre procurou fazer a vontade de Deus. Eu quero que você entenda que nenhum de nós somos perfeitos, todos nós erramos, mas apesar de ser imperfeitos e errarmos, nós temos que aprender a priorizar Deus na nossa vida, nós temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar e a servir ao Senhor, a nos esforçar para andar nos caminhos do Senhor. Entenda, a salvação ela não nos custa nada, mas o servir a Deus nos custa tudo, porque nós temos que renunciar, nós temos que priorizar Deus, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Se nós fizermos isso, nós vamos ver a nossa casa servindo ao Senhor, ainda que leve tempo, mas ninguém vai se perder, todos vão querer servir ao Deus que você serve. Se você tomar a decisão de estar servindo ao Senhor, pode ter certeza que por sua causa muitos virão, muitos se renderão aos pés do Senhor por causa de você. Mesmo depois que você partir, pelo seu testemunho, pessoas vão continuar compromissadas com Deus, porque foi assim. A Bíblia diz que Josué morreu, mas depois da morte dele, o povo de Israel continuou servindo ao Senhor. Quem tinha Josué como exemplo de vida não se desviou. Quem ouviu a pregação de Josué não se afastou. Eu estou profetizando que esta palavra que você está ouvindo hoje vai ficar dentro do seu coração e dentro da sua casa. Esta palavra ela vai se cumprir. Se tem alguém na sua família que talvez olha para você e talvez se critica por servir a Deus e fala que nunca vai vir para a igreja, esta pessoa nasceu na família errada, porque na sua família, na sua casa, todos vão servir ao Senhor. Nesta família, todos irão servir ao Senhor. Pode aplaudir a Deus nessa noite. Aleluia! Todos vão servir ao Senhor. Eu estou falando isso diante da palavra de Deus. Aqueles que talvez mais zombam, mais criticam, mais falam mal de você, por você ser crente, eles vão ser mais crentes que você, em nome do Senhor Jesus. Eu estou profetizando porque eu creio na palavra de Deus. Eu sei que você e a sua casa irão servir ao Senhor. Começa a tomar essa decisão a partir de hoje. Começa a ser um testemunho a partir de hoje. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Hoje é dia de nós estarmos renovando a nossa aliança. Nós estamos aqui para colocar a nossa família no altar. Mas o que adianta eu orar para Deus colocar a minha família no altar, se eu não estiver no altar, se a minha vida não estiver no altar? Então o que eu quero hoje é que você venha de fato colocar a sua vida no altar. Pastor, mas a minha vida já está no altar. Glória a Deus por isso. Mas talvez tenha alguém que por algum motivo você acabou se distanciando do altar. Você acabou se distanciando da presença de Deus. Alguma coisa aconteceu e você acabou se perdendo, a aliança acabou sendo quebrada. Então hoje é dia de você renovar a sua aliança com Deus. Hoje é dia de você reassumir o seu compromisso com Deus. Pastor, mas eu estou aqui na igreja todo dia. Irmãos, tem pessoas que estão na igreja em todos os cultos, mas ainda assim se perderam. Muitas pessoas, mesmo estando na igreja, se perderam, quebraram a aliança, deixaram de servir. E hoje é noite de você refazer a aliança.
Hoje é noite de você se reconciliar. Hoje é noite de você voltar com a sua vida no altar e começar a fazer diante de Deus aquilo que Ele te escolheu para fazer, que é servir a Ele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas não começa por eles, começa por mim. Sou eu na frente. Josué colocou ele na frente. Eu e a minha casa. Primeiro é você, depois é a sua casa. Então hoje é dia de você se posicionar diante de Deus. Tem alguém nessa noite que está aqui e que talvez por algum motivo ou diante de alguma situação quebrou a sua aliança com Deus e quer renovar a sua aliança hoje. Alguém que se afastou do altar, se afastou da presença e quer voltar hoje, quer se reconciliar hoje. Se tem alguém, levante a mão aí em nome de Jesus. Aleluias, tem um aqui, ó, glória a Deus. Aplaude o nome do Senhor aí. Tem mais alguém? Levante a mão aí, nós vamos orar. Não precisa ter vergonha não, pastor, mas eu estou com vergonha, eu não sei o que fazer diante da igreja. Não é diante da igreja, é diante de Deus. Você está fazendo publicamente, mas é diante de Deus. Tem mais alguém? Levante a mão, por favor, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, a irmã também ali, glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus.